Então, essa é uma das... o horsemanship natural, etológico, sempre entra também nessa inferência de que não adianta você achar que você tem que ver a coisa com os olhos dos animais. Ô, Cláudio, até porque eles estão sempre preocupados em se defender, preservar sua vida, né? E qualquer coisa para eles se torna uma ameaça. Sim, sim. O instinto de sobrevivência é o maior motivador deles, né? E isso que você falou do instinto de sobrevivência, se a gente fosse colocar ao contrário, você já entrou num outro domínio do horsemanship natural, que é o que o cavalo busca? Ele busca conforto. O que é Sim, conforto? Conforto é alívio de pressão. Qual que é a grande sacada do conforto e do alívio de pressão? Economizar energia. Economizar energia é, na verdade, o grande recurso de sobrevivência de todos os animais e principalmente vamos falar só para ficar nessa categoria, dos mamíferos superiores. Todos os mamíferos superiores têm, quer dizer, vamos falar dos mamíferos, tem uma raiz comum de mais ou menos 100 milhões de anos. Né? Os cavalos e os símios e outras coisas, os grandes troncos dos gêneros, não das espécies, dos gêneros, começaram a se diferenciar há 60 milhões de anos. Né? O cavalo nesse formato ungulado, de casquinho único, existe nesse formato que nós o conhecemos hoje, talvez uns 50 a 100 mil anos atrás. Mas a domesticação disso só aconteceu há 6 mil anos. Nós temos nessa janelinha de tempo de 6 mil, se fala que queria um passeio pela história, nós temos um passeio pela história. Essa janelinha pelo tempo de 10 a 6 mil anos atrás, o ser humano descobriu a agricultura, ou seja, em vez de coletar plantas, pudemos passar a ter lavouras. A lavoura, você plantar algo e esperar crescer, obviamente faz com que você tenha que se fixar na terra. Você não pode mais ser nômade. Se você for nômade, quando você voltar, alguém comeu toda a sua plantação, não adianta. Então você tem que se tornar sedentário para cuidar da sua plantação. A partir do momento que você se torna sedentário, você pode ter algo que nenhum nômade tem em larga escala, que é posses. Tiago, a agricultura possibilitou o quartinho da bagunça. Possibilitou você ter muito mais coisa do que você precisa. Porque antes você só podia ter o que você podia carregar nas costas. Né? Já não. Todo mundo sobrevivia assim, né? Exatamente. Aí, então agora você tem agricultura, você é sedentário, você tem sua casinha, aí você faz estoques. Aí que começou a civilização. Qual que é o marco inicial da história da civilização? Escrita. Antes estávamos na pré-história. A história começa quando as pessoas começam a ter um registro escrito. Para você aprender a escrever, o que você precisa ter? Tempo livre. Quando que você tem tempo livre? No inverno, quando você está trancado dentro de casa, não tem nada para fazer. Só que aí você não pode morrer de fome. Para você não morrer de fome, o que você precisa ter? Nós estamos na Idade do Gelo, lembra? Basicamente, nós estamos lá na Europa, Idade do Gelo. A Europa, a Ásia Menor. Você precisa de estoques, comida. Sim. Aí você já ficou mais inteligente, olha só. Porque você não é mais aquele primitivo, as tribos das áreas quentes do planeta são nômades até hoje, porque elas não precisam fazer estoques, porque elas não tem inverno, não congelam no inverno. Né? Mas agora você está lá trancado dentro de casa, cheio de comida e morrendo de tédio. O que você vai fazer? Aprender a ler e escrever. Olhar os astros no céu, aprender matemática, aprender a astronomia, aprender tudo mais que você tem para aprender, início da civilização. Aí no seu estoque, o que você tem também? Bichinhos. Bichinhos que estão morrendo de fome e querem comer os seus grãozinhos. Aí vem os ratinhos que comem os grãos, aí vem os gatos que comem os ratos, né? Aí vem os cachorros que comem o lixo, porque cachorro é carniceiro, né? E além disso, aí você é caçador de cavalo, de boi, de outras coisas, ou seja, bum, começou a domesticação dos animais.
Então, essa domesticação dos animais, dos cavalos em particular, tem apenas 6 mil anos. 6 mil anos para 60 milhões dura até 0,001%. Eu sempre esqueço um zero. Mas é lógico, 6 mil versus 60 milhões, né? É que nem você pensar, bom, alguns de nós ganham 6 mil por mês, imagina se ganhasse 60 milhões, é muita diferença. Né? Muita diferença, pois é. Já pensei em outras coisas aqui, mas deixa eu falar. Então, a base genética de todos nós, de todos esses mamíferos, nós estamos muito mais na idade selvagem, na idade da pedra, na era pré-domesticação, pré-civilização, pré-tudo, do que os meros 6 mil anos de domesticação das espécies. Os meros 6 mil anos que nós, zootecnistas e veterinários, convencionamos chamar de melhoramento genético. Né? Que, do ponto de vista da natureza, talvez seja um pioramento genético, mas isso também é assunto para outra palestra. Né? Ou seja, durante todos esses outros 59 milhões de anos, a grande preocupação era não morrer de fome, não morrer de frio e não sobrava tempo para mais nada. Por isso nós procuramos conforto. Tiago, por que gordura é uma delícia? Você já comeu Pringles Light? Pringles Light é um horror! Parece cartolina! Tudo que não tem gordura não é gostoso. Verdade. Ou assim, lógico, tem pessoas que se acostumam e começam a curtir, mas o nosso apetite natural por gordura é muito, muito grande. Tudo, picanha. Muita gente gosta da gordura da picanha. Manteiga, sorvete, chocolate. Cláudia me representa. Isso aí, Tasha. A gente se representa, estamos unidas. Por quê? Porque não existia, nós passamos 59 milhões de anos sem gordura. Não havia gordura na natureza. Os animais todos eram magros. Tanto os herbívoros quanto os carnívoros. Plantas oleaginosas não existiam. Manteiga, leite, percebe? E quem não tivesse uma mínima capa de gordura, morria de fome no inverno. Por isso que gordura era o grande funil. Tanto gordura para você comer, como gordura para você adquirir no seu corpício. Então, por isso que o nosso apetite é depravado. Porque hoje em dia o que mais tem é gordura fácil, abundante e barata, ainda mais na quarentena. Né? Porque a nossa programação ainda é não morrer de fome. E isso tudo é uma metáfora para entender por que nós adoramos conforto. Porque todos nós, as pessoas, os cavalos, os cachorros, todos somos descendentes de uma longa linha de sobreviventes. É muito louco, Tiago, você pensar, você pode pensar, a sua crença, a sua convicção, a sua ciência pode ser qualquer uma. Você pode, desde Adão e Eva, até a bactéria, Big Bang original, descendemos dos símios, descendemos dos ETs, o que você quiser. Mas, de agora até o Big Bang, do primeiro ser vivo, havia pelo menos um ancestral teu vivo. Concorda comigo? Sim. Pelo menos um ancestral teu, ininterruptamente, estava vivo. Se alguém morresse antes de deixar descendentes, aquele tronco se extinguiu, não é verdade? Então, todos nós somos geneticamente especialistas em sobrevivência. E a nossa fixação em economizar energia é muito, muito mais forte do que a gente pensa. Por isso que a gente tem que se superar o tempo todo para ir na academia, para comer saudável, para não ficar encostado na cadeira assim. Porque tudo em nós nos leva a economizar energia. Isso em nós, que somos racionais, nós sabemos que não estamos mais lá, que agora estamos no paraíso civilizatório. Os animais não. Os animais não têm esse conhecimento. Eles acham, geneticamente, cada potrinho, cada filhotinho que nasce, acha que está lá no jardim na do selva. Não é? E, enfim, obrigado, Felipe. Tá vendo, né, Filipão?
Então, então é com isso que a gente tem que mexer, ok? E toda essa coisa do horsemanship natural é mais ou menos como fazer a busca de conforto do cavalo trabalhar a seu favor. No sentido de que quanto mais a gente entrar num comum acordo, mais você pode economizar sua energia vital. Seja não correr, seja ficar mais tempo pastando, seja ficar livre de predadores, o que você quiser. Lógico que a complexidade é maior do que isso, mas esse é o grande eixo em comum.